Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a esta videoaula. Bem, como vocês sabem, não estamos podendo estar juntos nesse momento em sala de aula, mas o curso tomou essa excelente atitude, né, essa ótima decisão de poder enviar para vocês o conteúdo, de poder fazer com que assim as nossas aulas e o nosso aprendizado, mesmo diante de infelizmente essa situação que nós estamos passando, que é passageira, daqui a pouco a gente vai superar tudo isso, né? Mas mesmo durante esse período a gente poder continuar, né, a estudar e a aprender o nosso conteúdo proposto que nós estávamos até então aprendendo em sala de aula. Beleza, gente? Então, a diferença é que a gente vai se encontrar aí até então, até o período que dure essa situação a qual estamos vivendo, é, através de aulas online, tá? Então a gente vai estar se vendo por aqui. Eu sei que vocês já estavam com saudade das aulas, principalmente do professor. Tô brincando, galera. Mas independente de qualquer coisa, nós estamos aqui juntos, né? E vamos enfrentar tudo isso juntos. E é importante que você continue se dedicando da mesma forma que você se dedicava em sala de aula. Então, se você tem um computador, instala o Illustrator, baixa ele aí no seu computador. Qualquer versão, tá, pessoal? Pode ser a versão CS5, pode ser uma mais antiga, pode ser uma mais nova se seu computador tiver suporte, mas o importante é que você tenha uma versão do Illustrator. O legal é que você pode baixar no próprio site da Adobe, tá? E você não precisa se preocupar em ter que fazer mais nada, porque você vai ter uma versão gratuita aí, pelo menos para utilizar por um período, né? Eu creio que o período que a gente vai precisar vai ser mais ou menos esse que o Illustrator vai dar aí para vocês. E caso não seja possível, caso a gente precise de mais tempo, a gente faz um download de um novo Illustrator. Beleza, galera? Então faça isso se você tiver um computador aí na sua casa para você poder acompanhar as aulas. Se você não tiver, tome nota do que a gente vai falar. Tenta absorver o máximo que você puder para que quando a gente possa voltar para a sala de aula a gente possa avançar, a gente possa agregar ainda mais conteúdo aí das nossas aulas, tá certo? Então, galera, estou aqui no meu Illustrator. A minha versão do Illustrator eu tenho mais de uma. Essa aqui, se não me engano, é a CS6. Isso mesmo, essa é a Illustrator versão CS6. Uma versão um pouquinho mais nova, mas que tem os mesmos recursos, basicamente. Tem o mesmo propósito, a mesma função, tá? Apenas um pouco atualizado, um pouco mais atualizado que os anteriores. E aí, galera, no Illustrator nós vamos criar um novo arquivo. Aqui o meu Illustrator também está em inglês, tá vendo como a gente aprendeu lá? Mas eu vou também falando em português aí para facilitar. Caso você não ache em inglês, você pode usar a versão portuguesa, tá? Você vai utilizar o comando File ou Arquivo, opção New, tá? Clicou em New, isso a gente já até então já tinha aprendido. Nós vamos definir um novo documento, tá? Nesse momento, galera, eu não vou me importar muito, eu não vou focar muito com relação ao tamanho da folha, do papel, porque basicamente nós vamos na aula de hoje praticar e aprender algumas ferramentas novas, tá? Que nas próximas aulas nós vamos utilizar para elaborar algumas artes, né? E aí vai ser bem interessante e vocês vão entender melhor depois que nós aprendermos essas ferramentas, beleza? Então vamos lá, galera. Eu vou criar aqui um documento do tipo, né, o profile print, que é a impressão, né? A gente já sabia disso. O documento será apenas frente. O tamanho dele eu vou deixar um tamanho padrão pra gente, que é o A4. O units, né, unidades, eu vou deixar em centímetros, só para ficar mais familiar para a gente. O bleed,
vou deixar, eu não vou aplicar um blend nesse caso porque eu não vou fazer uma arte nesse momento com nenhuma medida específica, como eu disse para vocês. Então, nesse caso eu vou deixar zerado a bleed. Aqui é legal a gente dar um advanced só para ver se está corretamente aqui a configuração de cor, né? Lembrando que se eu vou trabalhar com um tamanho A4, logo esse tamanho é o tamanho para a impressão, né? Pressupõe-se que se eu for imprimir, né, e é basicamente o que a gente pressupõe, nós precisamos configurar ele com o modo de cor CMYK, né? Pelo fato de ser esse o padrão de cor para a impressão, beleza? Só reforçando essa informação que é muito importante. A resolução ou Raster Effects aqui, ó, 300 pixels ou ppi, a pré-visualização padrão, vamos dar um OK. A gente não mexeu em nada, na verdade, né? Só checamos se está tudo certinho. Às vezes acontece de desconfigurar. Vamos dar um OK. Tá aí o nosso documento na tela. Maravilha. Agora sim nós vamos trabalhar, galera. Bem, primeiro falando um pouco aí sobre elementos e sobreposição de elementos, tá? Vou criar aqui, ó, alguns elementos. Vou criar uma elipse. Vou criar um retângulo arredondado. Vou criar outra elipse. Só pra gente entender aqui. E aí eu vou colorir, galera, cada um desses elementos ou desses objetos. Lembrando que para me redimensionar e mover, setinha preta. E vou colorir cada um desses elementos de cores diferentes, só para a gente entender melhor como funciona a sobreposição de elementos para ficar mais fácil a visualização, tá? Beleza. Tranquilo, galera. Então tá aqui, ó. Como é que os elementos eles são posicionados no Illustrator? Sempre em ordem, né? Então, se eu criar um objeto primeiro, ele vai ficar atrás e o último objeto ficará, por sua vez, à frente deste primeiro objeto. Tá vendo? E aí, como que eu faço caso eu precise mudar a ordem desses objetos? É interessante a gente saber disso, porque em alguns momentos vai ser crucial, tá? Se eu quiser jogar esse objeto para frente, Vitor, tem como colocar ele na frente? Sim. Você vai clicar no objeto com a setinha preta, vai selecioná-lo, como vocês podem ver, botão direito do mouse, Arrange, comando Arrange, opção Bring to Front, tá? Feito isso, olha lá, o objeto veio para frente, ok? E como é que eu poderia fazer o processo inverso, Vitor? Selecionou o objeto, botão direito, Arrange, sempre no Arrange, tá? Quer mudar de posição, Arrange, que é a mesma coisa que organizar, tá? Comando organizar caso a versão em português. Arrange, Send to Back. Olha lá, joguei o objeto para trás. Beleza? O que também pode acontecer é que você querer colocar esse objeto entre os demais. Então, tenho 3 objetos. Digamos que eu queira colocar esse objeto entre esses dois aqui. Então, eu quero subir apenas uma etapa, ou seja, eu quero ficar apenas na frente deste objeto aqui. Então, nesse caso, eu vou utilizar o seguinte comando: botão direito, mais uma vez Arrange, só que aqui eu vou utilizar o Send to, ou melhor, Bring Forward, tá? O Send to aqui nesse caso aqui é para voltar, o Bring para subir, né? Para trazer o objeto para frente. Então, ó, Bring to Forward, vendo? Pronto, ó, deixei a elipse na frente do retângulo, tá? Então, só para a gente entender, ó, front, Bring to Front e joga para frente aqui, para o início. Forward ele pula apenas uma etapa por etapa, tá? Se eu der mais um forward agora, ó, ele vai pular mais uma. A mesma coisa acontece, ó,
aqui no Arrange, sempre no Arrange, tá, pessoal? Caso eu queira utilizar aqui o comando para jogar ele uma etapa apenas para trás. Em vez de utilizar o forward, eu vou utilizar o backward, perdão. Send backward. Vendo? Eu vou pular apenas uma etapa. Beleza? Então é bem importante que a gente saiba manusear esses comandos, pelo fato de ter às vezes a necessidade da gente ordenar os objetos e deixar eles na posição correta. De repente você cria um objeto na ordem errada, ou depois houve a necessidade de você criar esse objeto e você vai ter a dificuldade aí de poder organizá-lo, tá? Uma coisa que acontece muito é a pessoa às vezes fazer a arte e às vezes esquecer de colocar o fundo no início. Às vezes ela não quis ou ela esqueceu, tá? E aí vai muito da criação. Ela não quis definir um fundo inicialmente, então ela pode criar um fundo depois e dar o comando send to back, e automaticamente esse fundo vai ficar realmente lá atrás, tá? Como o primeiro objeto que foi criado, ou seja, exatamente no fundo, né? Atrás de todos os demais objetos, beleza? Vou selecionar todos os objetos. Vitor, como é que eu faço para selecionar todos? Você pode clicar fora, segurar e arrastar dessa forma, ou clicar nos objetos pressionando a tecla Shift, beleza? Feito isso, vai aparecer uma ferramenta de alinhamento aqui em cima, como vocês podem ver, ó. Alinhamento horizontal, alinhamento vertical, beleza? E para que isso serve? Para que eu possa organizar os meus objetos. Então, se eu quiser centralizar todos esses objetos, ou seja, deixar todos eles posicionados ao centro, vou clicar aqui na opção Center, Align Center, vendo, alinhar no centro. E a mesma coisa eu posso fazer, nesse caso eu fiz horizontal, né? Horizontal, fiz o alinhamento horizontal. Ou seja, o objeto está alinhado horizontalmente na folha, tá? E agora eu vou fazer o alinhamento vertical, ou seja, desta forma. Primeiro ele fez o alinhamento dessa forma, ou seja, ele jogou todos os objetos na posição central da folha de maneira horizontal. Agora eu vou fazer vertical, ou seja, ele vai juntar todos os objetos na mesma posição de forma vertical, ou seja, todos exatamente no centro da folha, tá? Clicou aqui, ó, Align Center, vertical, beleza. E aí, coincidência ou não, a gente tem uma logo aí bem conhecida, muito fácil de fazer, como vocês podem ver. Apenas com 3 objetos eu fiz, é claro, a base da logo. Claro que a logo pode ter aí alguns detalhes, né, que podem ser acrescentados, mas é só para a gente entender aí como é que funciona e ver a base da logo aí, tá? Então, como vocês podem ver, tá aí uma logo muito fácil de se fazer, não precisa de nenhum recurso, você precisa apenas dos objetos e alinhá-los, né? Alinhamento horizontal, alinhamento vertical, tá lá o plim plim aí na tela, como vocês podem ver, tá certo? Beleza, galera, entendeu? Vamos avançar. Não entendeu, ficou com alguma dúvida de como que eu fiz, volta o vídeo de novo, volta um pouquinho aí, você tem todo o tempo do mundo agora, né? Pelo menos por enquanto aí, pra gente estudar. Volta um pouquinho, vamos de novo fazer o teste e vamos treinar, tá bom? Beleza. Se você entendeu, não teve dúvidas, muito fácil, muito tranquilo, então vamos em frente, tá? Uma coisa legal que nós precisamos utilizar também aqui é o seguinte, quando a gente cria aí elementos com várias camadas, tá? Normalmente a gente chama as posições às quais os objetos estão armazenados, nós chamamos eles de camadas, tá? Ou layers, no caso em inglês, beleza? Então eu tenho aqui uma layer, e aqui embaixo, dentro dessa layer, eu tenho vários objetos, ou nós podemos dizer sublayers, tá? Subcamadas. Então, cada objeto desse, ó, está separado em uma subcamada diferente, como vocês podem ver, ou seja, cada um numa ordem diferente. Isso é chamado de camadas, beleza?
Então, quando nós trabalhamos com objetos em diversas camadas ou posições, vai acontecer muito do seguinte: estou fazendo a arte e aí, sem querer, arrastei o objeto errado, acabo atrapalhando aí a criação, tendo que voltar, realinhar o objeto, e isso vai me dar mais trabalho e vai fazer eu gastar mais tempo, tá? Então, nesse caso, o que eu faço para facilitar esse processo? Eu vou bloquear as camadas, tá? Eu vou selecionar o objeto, nesse caso é mais de um objeto, então você vai ter que selecionar com Shift ou fazer uma caixa de seleção dessa forma, ó. Clicou fora, segurou, arrastou, comando Object, vamos utilizar a opção, primeiro vamos falar sobre a opção, vamos falar sobre, como nós estávamos falando sobre bloqueio, vamos falar sobre a opção Lock, tá? Ó, Object, Lock, e aqui você vai escolher a opção Selection, acho que eu cheguei a comentar em aula, né? Então, reforçando essa informação. Ou Ctrl 2, tá, galera? Que é mais fácil ainda. Se você lembrar o atalho que é o Ctrl 2, clicou, maravilha. Esse comando serve para você, é claro, também não sem querer tirar os objetos da posição e também mantê-lo parado na mesma posição. Então, digamos que você já tenha colocado o objeto na posição correta, você não quer mexer mais ele de lugar, você não quer mexer nas camadas nem desorganizar. Então, nesse caso, você pode dar um lock, tá? Que é o bloquear, Ctrl 2. Se em algum momento você precisar tirar ele dessa posição, não tem problema, é só você voltar na janela Object e utilizar o comando Unlock, tá? Unlock, nesse caso, ó, Unlock All, significa aí que ele vai desbloquear todas as camadas que foram bloqueadas, tá? Então, Unlock All, ou All, né? Beleza, maravilha, tá aí desbloqueado o nosso objeto, tá? Um outro comando bem interessante, um pouco diferente do Lock, é o comando Group, tá? Que também vai servir no mesmo sentido do seguinte: eu estou trabalhando com várias camadas, com vários elementos em uma arte gráfica e eu não quero bagunçar a minha arte e correr o risco de ficar movimentando os objetos errados aí na arte sem querer e perdendo tempo tendo que reorganizá-los, né? Então, nesse caso, você vai utilizar o comando Group, também lá em Object. Seleciono todos os objetos que estão relacionados a essa parte, né, a esse objeto específico. Comando Object, Group ou Ctrl G, ó. Fica a dica, galera. O atalho é muito bom nos casos de trabalhos em arte gráfica, que você economiza tempo, isso é muito importante, tá? Então, Ctrl G também é ótimo de você gravar aí. Toda vez que você precisar agrupar um objeto, você dá um Ctrl G direto, ele já agrupa, tá? Clicou aqui, ó, em Group, maravilha, ó, ele vai fazer com que todos esses objetos sejam um só. Então, quando eu clicar aqui no meio, observa que ele não vai selecionar apenas o meio, ele vai selecionar todos os outros, e a mesma coisa acontece se eu clicar na ponta e tentar arrastar, ele vai arrastar todos os outros como se fossem um só. Então, isso é chamado de agrupamento, tá? Ou seja, são várias formas de vários objetos, nesse caso 3, mas agora eles são tratados como se fossem apenas um, porque eles foram agrupados, beleza? Então, esse é o comando Group. Caso eu queira desagrupar esses elementos, eu vou utilizar o comando Object, em seguida o comando Ungroup. Observa que habilitou aqui, ó, o comando embaixo do Group, que é o Ungroup. Então, ao invés de Ctrl G, é Ctrl Shift G ou Shift Ctrl G. Maravilha lá. Cliquei fora. Agora, se você tentar arrastar qualquer objeto, eles foram isolados novamente e podem ser separados. Beleza? Maravilha, galera. Vou deletar esse exemplo. Vou selecionar. Para deletar qualquer objeto na arte, é só você apertar a tecla
delete do seu teclado, beleza? E aí a gente vai começar a falar sobre um comando bem interessante aí, chamado Pathfinder. É um nome um pouco diferente, mas ele vai ser bem útil para a gente, porque através dele nós vamos aprender aí a como criar novas formas, tá? E aí nós vamos aprender de forma prática também a criar algumas coisas bem legais aí, alguns elementos bem legais por meio da Pathfinder aí, que vai nos ajudar bastante, tá? Então, antes de mais nada, vou criar dois objetos. Agora eu vou criar uma elipse muito pequena, deixa eu aumentar ela. E vou criar um retângulo arredondado. Show de bola. Tá aí os dois elementos. Beleza, galera. Então, eu tenho dois elementos isolados aqui, separados. Vou mudar a cor deles para ficar mais claro que eles são dois objetos distintos. Uma cor só aparece que eles são apenas um objeto, mas na verdade são dois. E aí nós vamos lá no comando Pathfinder. E onde é que eu acho esse comando, Vitor? Vamos lá na opção Window, e vamos caçar ele aqui, ó. São bastante ferramentas, como vocês podem ver, bastante comandos. Na verdade não é Window, galera. Perdão, é Window mesmo. Vamos voltar lá no Window, galera. Foi aqui em View, mas não é View não, é Window mesmo. Window, em seguida, comando Pathfinder, tá? Ou vocês podem utilizar o atalho aí, perdão. Ou vocês podem utilizar o atalho aí, já que fica mais fácil, né? Ó, Shift Ctrl F9. Pathfinder, clica nele aí. Show de bola. É essa ferramenta aqui, é esse carinha aqui que nós vamos começar a falar na aula de hoje. Vamos dar seguimento na próxima aula, beleza? Vamos dar prosseguimento aí na próxima aula. Que nós tivermos aí. Então vamos lá. Vou juntar esses dois objetos, ou melhor, vou centralizar esses dois objetos aqui, tá? Cliquei em um, em seguida cliquei em outro, ou fiz a seleçãozinha de janela, alinhamento, ó, alinhamento horizontal e vertical. Show de bola, fica mais fácil, tenho certeza que eles estão alinhados, tá vendo? E aí como é que para que vai servir o Pathfinder, Vitor? Ele vai servir para a gente criar outros objetos a partir de um objeto que já existe. Então, por exemplo, eu tenho aqui um retângulo e uma elipse. Se eu utilizar aqui, ó, o Shape Mode, o primeiro comando aqui, ó, que é o Unit, e clicar sobre ele, olha lá o que vai acontecer. Ele vai fazer desses dois objetos um objeto só, ele vai mesclar, né? Mesclar os dois objetos, ou vai uni-los, tá vendo? E aí já criou um novo objeto. E aí, se vocês forem observar, é muito utilizado aí para logos, né? Uma espécie de uma silhuetazinha para que dentro desta área a gente escreva o conteúdo, né? Coloque lá uma imagem, um desenho. Então ele é muito utilizado. Então a partir do Pathfinder a gente consegue criar esse objeto muito facilmente, tá? Vou dar um Ctrl Z para voltar, para ficar mais fácil. A gente não precisar recriar os objetos, tá? O segundo objeto é o minus front, que serve para você, ó, cortar um objeto. Deixa eu selecionar. Deixa eu ver porque que está dando erro. Os objetos não podem estar em interseção, pelo que eu entendi aqui. É isso mesmo. Beleza, galera. Ó, o minus front ele vai fazer o seguinte: ele vai utilizar o objeto da frente como molde para cortar o de trás. Então, ó, se eu deixar dessa forma, ele vai cortar e vai deixar metade
do outro objeto, tá vendo? Para que eu possa trabalhar a partir desse objeto para criar alguma coisa. Então eu fiquei com esse pedaço aqui, essa meia elipse. A próxima ferramenta é Intersect, que vai criar aí uma interseção, tá? Ou seja, ele vai deixar apenas o objeto que fica entre interseção. E o último é o Excluding, que vai fazer o inverso. Ao invés de ele deixar a interseção, que é essa aqui, ó, que é o objeto que está entre os demais, que vai criando essa interseção, ele vai fazer aí o inverso, ó. Ele vai excluir a interseção, vai deixar vazado, e o restante do objeto ele vai ser mantido, tá? Bem, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai ter continuidade aí, então para que vocês possam entender melhor aí o porquê dessas ferramentas, é importante que vocês acompanhem a próxima aula, porque ela vai ser muito legal e a gente vai aprender a criar coisas novas através dessas ferramentas. E aí vocês vão ver que vai ser bem legal. A gente vai usar a nossa criatividade e vamos criar até alguns objetos que já existem através dessa ferramenta, que parece simples, mas ela pode criar coisas bem interessantes, que é a ferramenta Pathfinder e os outros recursos que nós aprendemos. Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês estejam bem, se cuidem, se possível se protejam, fiquem em casa como tem sido orientado, e a gente se encontra em breve, tá? Por enquanto através das nossas aulas online, mas eu tenho certeza que brevemente estaremos juntos novamente em sala de aula para aprender e desenvolver mais e mais. Fechou, galera? Grande abraço para vocês, que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau.